O que é que o Ceará e a SP Combustíveis têm em comum, né? São duas empresas consolidadas, cada uma à sua maneira, à sua forma, que mexem com coisas que estão na cabeça do brasileiro o tempo todo. A SP ali com carros, né, combustível, o Ceará com a paixão do brasileiro pelo futebol, mas elas têm também outra coisa em comum. São duas empresas que têm encontrado formas diferentes de fazer marketing nesse tempo que a gente vive. Seja bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Então hoje a gente vai bater um papo super especial com as cabeças que têm pensado nessas novas ideias, nessas novas campanhas, nessas novas formas de tratar e fazer marketing com empresas já tão consolidadas. Hoje eu estou aqui com o Mário Acioli, representante hoje da Relevante. O Mário, ele cuida do marketing da SP, de outras grandes empresas aqui em Fortaleza. E o João que está representando hoje aqui o Ceará, mas melhor do que eu para apresentar vocês, eu queria que vocês se apresentassem. Mário, se apresenta para a galera. Então, eu sou diretor da Relevante Estratégia, a agência de publicidade que atende a SP aí há uns bons, sei lá, quase 20 anos. A gente que tem trabalhado toda a presença da SP e, pô, se você pensar em um intervalo de 20 anos, você vai ver uma construção da comunicação digital que não existia quando a gente começou. Eu sou do tempo que se gravava arquivos em zip drive e levava na gráfica para imprimir. Então, assim, fotolitos e todas essas coisas que denunciam esses poucos cabelos brancos que me aparecem. E a gente vem, ao longo dos anos, construindo e rompendo barreiras para fazer com que a comunicação da SP chegue em todos os lugares no mercado nacional que a SP atinge e pode atingir, né? Porque ela tem que ser conhecida em outras praças para ser desejada e para conseguir gerar novos negócios. E a gente precisa estar se desafiando o tempo todo para conseguir conciliar verba, conciliar necessidades e não morrer no tradicional, né? E eu acho que aqui nessa mesa a gente tem uma pequena amostragem que é muito bacana, que é o próprio SPcast como uma ferramenta, como uma solução, e o patrocínio dos clubes, né? O João do Ceará está aqui com a gente. Não estou dizendo que é uma coisa original, porque não é. Ligar a marca a clubes de futebol não é uma invenção, mas não deixa de ser uma estratégia inusitada no sentido de ser uma empresa de commodity, uma empresa muito tradicional, muito convencional, né, na tratativa de mercado. E assim, a gente tem números já, mesmo a parceria ainda estando no começo, a gente tem números muito expressivos da comparação do resultado que a gente consegue colher disso em contraponto com, por exemplo, uma mídia tradicional. A gente consegue extrair muito mais pontos de contatos com o público e resultados, de uma certa forma, muito mais, assim, para ser prático na fala, muito mais baratos do que se você se prendesse ao convencional. Fala tu, João. Bom, eu estou aqui no Ceará como executivo de marketing desde janeiro de 2019. Né? Eu vim de uma experiência anterior no esporte, no basquete cearense, né? Que é o clube de basquete do nosso estado que joga aí a primeira divisão, que hoje, né, fez até a parceria com o Fortaleza. Trabalhei muitos anos em agência, né? Tive agência, inclusive a minha agência na época ajudou a fundar a ACAD, né? Junto com o Mário, o próprio Léo e os meninos. Sou mais ou menos aí da mesma época do Mário, né? Eu estou no mercado aí há bastante tempo, né? Então tenho uma certa experiência em agência, mas resolvi migrar para o esporte muito em função da paixão, né, que eu tinha por esporte. Sempre gostei muito de esporte, sempre quis trabalhar com marketing esportivo. Aquela coisa de você querer, mas não saber por onde chegar, entendeu? Então, lá em 2015, Recife recebeu um convite do basquete cearense, na época da agência ainda, para
iniciar ali um trabalho de captação de patrocínio, depois ver um trabalho de brand para mudar a marca, enfim, fazer o redesign, depois redes sociais. E depois de, acho que uns 2 anos, eles me convidaram para trabalhar de maneira fixa lá no basquete cearense. E através da experiência do basquete cearense, eu cheguei no Ceará em 2019. Pegando um gancho aí no que o Mário falou uma coisa muito interessante, né? Que patrocinar um clube de futebol não é uma coisa inovadora, mas tem um movimento aí que vem, acho que desde 2020, ali final de 2020, que são as grandes empresas do nosso estado patrocinando os clubes, né, do estado, que são coisa que a gente tinha muita dificuldade, né? Depois que a gente teve aquele boom de patrocínio que a Caixa Econômica patrocinou os principais clubes do Brasil, e depois que ela saiu dos clubes, os clubes acabaram ficando reféns, né, disso. E o Ceará e o Fortaleza sofreram bastante aí patinando em patrocínios e tudo. E a gente conseguiu atrair grandes empresas cearenses e hoje a SP está com a gente. E como acho que o Mário falou bem, né, o retorno no esporte, principalmente no futebol, é algo que é comprovado que é muito mais barato do que a mídia tradicional, muito mais, não se compara. Porque a gente tem ali a mídia espontânea, por exemplo, de você estar no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, muitas vezes também num jornal nacional, enfim. Então a gente está sempre no horário nobre, de forma espontânea, né, sem precisar estar ali pagando para estar no espaço. Então o que a gente gera de retorno para os parceiros da gente são números expressivos. E uma coisa que é importante, que hoje quem patrocina um clube de futebol, ele não está só na camisa, né? Ele está em todas as outras plataformas que o clube tem. E um dos papéis meu e da minha equipe aqui hoje no Ceará é esse, a gente gerar valor, né, nessas outras plataformas, né? Então, é rede social, é a própria TV do clube, é um web rádio. Então, uma das funções da gente aqui no clube é isso, é gerar valor onde antes não se gerava, né? Então, vou dar um exemplo que quando eu entrei no Ceará, em 2019, a Caixa Econômica pediu um relatório gigantesco com centenas de coisas irrelevantes, assim, o que era relevante no patrocínio, eles não pediam para colocar nesse relatório, justamente porque eles não tinham muita noção nem de onde estavam colocando dinheiro, sabe? Então, assim, o potencial de alcance que um clube de futebol tem, cara, é algo absurdo. Às vezes a gente gera uma ação aqui, cria uma ação aqui, uma ação social, algum outro tipo de ação que a gente gera alcance muitas vezes mundial. Por exemplo, lá em 2019 a gente fez uma ação, por exemplo, em parceria com o Bahia. A foto que saiu da ação era a foto do Ceará e o patrocinador da gente na época era uma permuta, o patrocinador master era uma permuta. E essa foto saiu no The Guardian, CNN, tudo que você imaginar de jornal gigantesco aí do mundo, essa foto saiu. Então, imagina o retorno que esse cara teve para a marca dele ali, falando aqui em nível nacional, com um custo muito, 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 muito baixo, sem realmente ele estar esperando, entendeu? Então, cara, o universo do futebol e do esporte em si tem muita coisa ainda a ser explorada, muita coisa que as empresas ainda não enxergaram realmente valor, sabe? Por exemplo, o Mário falou essa questão da SP, que tem números já que, apesar do pouco tempo de parceria, eu acho que um mês e meio, eu não tenho agora na minha cabeça o tempo que a gente começou, mas os números, cara, são realmente fantásticos e acho que a SP já deve estar realmente vendo valor nisso aí. Eu não sei nem dizer, aqui em números ainda, a gente está fazendo as contas para fazer o primeiro relatório para o cliente, mas tem dados de engajamento, por exemplo, de redes sociais, vai dar, sim, não precisa fazer conta, mas vai dar assim, muitos 1000% de aumento de engajamento. É um negócio completamente surreal. Uma empresa ela pode pagar e aparecer onde ela quiser, desde que aquilo seja um espaço publicitário, né? Eu quero sair na televisão, eu pago e saio na televisão. Mas uma coisa é a relação que a gente chama que é o custo por mil, né? Quanto eu gasto para falar com cada grupo de 1000 pessoas? E essa conta no esporte dá uma vantagem absurda. E a outra é que você tem uma carga emocional na relação com as pessoas que estão vendo isso, que é outra coisa que é brutal. E a gente sabe, porque a gente escuta a própria torcida dizer isso. Tem relatos escritos nas redes sociais que é o combustível do meu time. Então, assim, independente da relação que ele tinha antes, a partir de agora, aquilo é parte integrante da paixão dele. As commodities, elas têm essa desvantagem, porque a diferenciação, lógico, a gente tem aqui marcas envolvidas com isso, mas a diferenciação de produto é muito pequena, né? Tende sempre a ser muito pequena.
E aí, quando você vai para a competição de marca, você está falando de uma competição com marcas mundiais, né? O que deixa as marcas locais numa bela desvantagem. E depois você tem uma união disso para falar com o apaixonado por aquele negócio, né? Então você cria um mix ali que faz o cara fugir da comodização, faz o cara fugir do racional do preço e traz ele para uma relação que só existe ali por conta daquela condição que foi gerada, né? E eu acho que o bacana disso que você falou, Mário, não é nem só falar com 1.000, 2, 3, 4, 5.000 pessoas, né? É a forma como você fala, é você pegar emprestado aquela emoção que o esporte gera nas pessoas e você pega emprestado isso. Então você não tá só falando com, sei lá, 30.000 pessoas que vão estar vendo aquele jogo, aquela transmissão. Você tá falando com elas a partir de algo que gera sentimentos nelas, né? Então é uma experiência muito diferente. E uma das coisas que eu tenho achado mais interessante desses conteúdos que a gente tem trazido para a galera da nossa audiência é mostrar e quebrar como que funcionam as engrenagens de coisas que a turma vê na TV. Se em alguns episódios a gente está falando como que funciona os testes de qualidade de gasolina, né, de combustível, com a turma de qualidade da SP, quando a gente traz um cara como o João para conversar com a gente, é justamente para desmistificar um pouco que existe muita paixão, existe muita emoção, mas existe também muito planejamento, muita técnica, muito trabalho duro por pessoas que não estão dentro do campo, né, para trazer essa experiência e essa emoção. E eu queria que o João comentasse como que é estar no dia a dia criando essas experiências, né, que vão além de escalar o time, de marcar gol, de acompanhar o time nas viagens, como que de fato é planejar uma ação de marketing para um time como o Ceará e pensar em gerar valor para o cliente e também gerar valor para o anunciante, né? Como SP, como que é gerenciar isso tudo? Cara, assim, um ponto que é muito importante de destacar aqui é que normalmente a gente não trabalha com planejamentos longos, justamente pelo que eu estava falando antes da gente iniciar aqui a gravação, que é aquela questão dos altos e baixos, né? Tem um caso recente, que é exatamente isso que eu vou dizer agora. A gente tinha um lançamento de camisa para ser feito no dia, na quinta, e por uma necessidade de mudança na tabela da competição, o nosso jogo foi para o dia anterior ao lançamento dessa camisa. E o que aconteceu foi que o Ceará foi eliminado da competição pelo CRB, eu acho, não lembro agora. Mas a gente já tinha mídia comprada, já tinha tudo pronto para fazer o lançamento. Não tinha como dizer, vamos adiar isso para daqui a um mês. Não dá para fazer, eu tenho que lançar porque eu tenho fábrica, eu tenho que vender camisa para gerar receita, enfim. Então, normalmente no futebol, né, a gente procura trabalhar com tiros mais curtos de planejamento para justamente eu conseguir me adaptar às realidades que vão surgindo, né? Então, por exemplo, ontem o Ceará acabou de perder um clássico para o Fortaleza. Então, o momento agora é de quê? De silêncio total, para quando a poeira baixar, a gente realmente voltar. Então, assim, a gente faz planejamentos de 2 meses, até 3 meses, né, de ações. Por exemplo, eu já tenho ação pensada para novembro, certo? Mas se daqui para novembro o negócio melhorar demais, enfim, a gente vai adaptar o que a gente planejou para aquela realidade, entendeu? Então, no nosso caso específico, né, no caso do clube aqui, a gente acaba tratando tanto um patrocinador como o torcedor como o cliente, né? Porque, assim, lógico que são duas situações completamente diferentes. A gente nem trata tanto o patrocinador como anunciante, na verdade, porque é uma relação um pouco diferente, sabe, de um veículo tradicional. Eu não entrego só a exposição ali só, sabe? Eu entrego diversas outras coisas. Por exemplo, a experiência no estádio, né? Então, são outras experiências que a gente entrega para um patrocinador que eu não trato o patrocinador como anunciante. A gente trata o patrocinador como, de fato, como um cliente. É um cliente diferente do cliente torcedor, digamos, né? Então, no caso do torcedor, a experiência é totalmente diferente, né? Então, o torcedor da gente é aquela coisa, é a paixão, 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 paixão. Então, não adianta, por exemplo, no momento ruim, querer ficar ou fazendo gracinha, ou querer oferecer algo que ele não está afim de comprar. E para o patrocinador, na verdade, eu preciso oferecer uma experiência de
Por exemplo, a exposição é uma delas, a experiência no estádio, eu tenho que oferecer a melhor experiência possível para um patrocinador, e muitas vezes que o patrocinador está levando um cliente dele ali, por exemplo, no estádio, num camarote ou num lugar prêmio do estádio. Então, essa experiência para o patrocinador, ela precisa ser a melhor experiência possível. Imagina se, sei lá, eu coloco um cliente da SP num lugar onde tem uma briga no estádio. E o que isso vai gerar, né, de retorno negativo para a SP? Então, a gente tem que ter um cuidado diferente, né? Então, assim, muitas das ações que a gente pensa para patrocinador, a gente pensa a ação, mas a gente pensa eu não posso oferecer qualquer coisa, né? Eu não posso oferecer, realmente tem que ser aquela experiência, de fato, a cereja do bolo. Teve uma ação que a gente fez com um patrocinador recente, que foi aquela coisa de levar o cara para um restaurante, e o cara foi para o estádio numa van, teve banda tocando nesse restaurante, foi no estádio na van, lá o cara ficou no melhor lugar do estádio e tal. Na volta a gente levou o cara para o mesmo lugar, sempre com cuidado, com orientação, com promotores, enfim. Então, não dá para a gente oferecer qualquer coisa, sabe? Então, assim, como eu disse, né, a gente tem muito cuidado com o time das coisas, o time das ações, o time do que a gente vai gerar de conteúdo no dia a dia. Por exemplo, após uma derrota, a gente fica realmente num silêncio ali no início e vai crescendo aos poucos. Principalmente uma derrota em clássico, uma derrota num jogo muito grande, um jogo que tem expectativa. Então, assim, como eu falei, né, a gente trata os patrocinadores e os nossos sócios, né, os nossos associados como clientes, lógico que clientes diferentes, mas são tipos de clientes diferentes que a gente planeja também diferente. Tudo que a gente oferece para um patrocinador é muito bem pensado. A gente, por exemplo, pesquisa público final desse patrocinador, tudo pensado para a gente realmente oferecer e ser certeiro. Então, se eu for pensar, por exemplo, numa ação aqui social para envolver algum patrocinador, eu não vou oferecer qualquer ação, por exemplo, para SP. É tudo muito pensadinho para não ter erro, entendeu? Então, assim, porque futebol, cara, o esporte em si, acho que o foco é a experiência. É a experiência. Então, assim, é como eu falei, quando a gente convida alguém para ir para um jogo, eu preciso oferecer a melhor experiência possível. Já aconteceu situações por exemplo, um convidado de um patrocinador estar ali no camarote e ter algum tipo de problema no camarote, ou porque faltou o serviço do camarote, ou por conta de uma discussão com algum outro torcedor. Isso acontece muito, então a gente tem muito cuidado, sabe? Com esse tipo de situação. E com relação ao planejamento, assim, é algo que a gente, como eu falei, não tem como a gente pensar a longo prazo. Porque se a gente trabalhar no longo prazo, é certo que a gente vai ter que mudar o que a gente planejou. Então a gente sempre trabalha de ou bimestre ou trimestre, dependendo do que for. Mas, por exemplo, as principais datas ali do ano, a gente sempre procura planejar com certa antecedência para a gente ter tempo de executar. Então, por exemplo, lançamento de uniforme é algo que a gente pensa com muita antecedência. Dependendo do patrocinador, às vezes a gente pensa num tipo de anúncio especial para aquele patrocínio ou contratação de atleta. A gente sempre tenta pensar com certa antecedência esse tipo de ação, mas não necessariamente aquilo vai ser executado justamente por conta do que eu falei, né? O momento do futebol às vezes não ajuda, é montanha-russa total, e isso acaba atrapalhando. Mas um momento assim que eu posso citar, que eu acho que foi muito importante para a gente aqui, foi logo quando iniciou a pandemia. Quando iniciou a pandemia, acho que a gente ficou 4 meses sem jogo, sem nenhuma atividade de futebol, nem jogo, nem treino. Então, o presidente do clube chegou e falou: cara, a partir de hoje vocês são o coração do clube. Vocês são o coração do clube. Vocês vão ter que continuar gerando receita e negócio para o clube sem ter o jogo. E a gente precisa continuar dando retorno para os patrocinadores. E a gente não pode deixar de gerar conteúdo. Então, vocês são o coração do clube. Não tem jogo, não tem público, não tem nada. Então, a partir de hoje, a bola está com vocês. Então, a gente teve pouquíssimo tempo para se adaptar a essa nova realidade. Como que a gente vai dar retorno para o patrocinador sem jogo, sem ter a experiência de estádio? Então, ali foi realmente um exercício que a gente precisou fazer para continuar entregando para os patrocinadores. E acabou, cara, após aquele momento sem jogo, a gente viu que o que a gente mudou deu muito certo, a gente acabou trazendo isso para o nosso conteúdo. Que foi, por exemplo, trazer conteúdo exclusivo para os patrocinadores, coisa que a gente ofereceu muito pouco antes. Então, a partir da pandemia, a gente passou a fazer conteúdos
com oferecimento, por exemplo, esse conteúdo é oferecimento de SP, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então a pandemia acabou meio que moldando essas mudanças, de certa forma ajudando a gente. Bacana, eu acho que o que ficou pra mim do que tu falou é que vocês planejam pra ter uma direção, Isso, né? Que vocês não planejam pra ter um caminho. isso. Se o resultado for positivo ou negativo do jogo, isso pode influenciar Não só o jogo, completamente. sabe, Léo? Não só te interrompendo. Às vezes, vou te dar um outro exemplo aqui, que talvez mostre melhor isso. Às vezes a gente tem um jogador ali que nitidamente é o destaque do time, certo? Mas aquele jogador ele pode entrar numa má fase, ele pode se lesionar, entendeu? Por exemplo, o Ceará tem o Vina, o Fortaleza tem o Pikachu. Aí imagina que um desses dois caras se machuca, uma lesão aí para ficar muito tempo fora. Isso vai mudar não só o planejamento do futebol, vai mudar o nosso planejamento também, porque ele acaba impactando, entendeu? Sim, às vezes o cara é um rosto, né? Digamos assim, do Isso, clube em isso, isso. muitos momentos e ele deixa de ser porque tá se recuperando e etc. Mas eu acho bacana você mostrar isso pra gente, porque você mostra que existe uma rotina de criação, né? Uma rotina de criação de conteúdo, de aprovação de coisas, de planejamento de lançamentos, enfim, isso tudo tá acontecendo o tempo todo e você tanto vai se beneficiando com o que vai acontecendo, como você pode ir também tendo um mais ou menos dor de cabeça com isso, né? Eu lembro que no episódio que a gente gravou com Fortaleza, a galera comentou em off, né, sobre às vezes perrengues do dia a dia, né? Um uniforme que não ficou pronto, que vai ficar pronto assim 2 horas antes do jogo. Essas situações curiosas que acontecem no backstage, que o torcedor que tá lá na Não tem arquibancada não noção, faz né? ideia, né, que isso está Isso. acontecendo. Enquanto isso, tem um time correndo para buscar um uniforme que está sendo silcado, sei lá, a marca de um patrocinador. São curiosidades que é bacana a gente trazer para a galera e eles veem isso. Mas, Mário, do teu lado, da SP, como que hoje vocês entendem e avaliam os resultados? Assim, todos nós aqui, né, temos um background do digital. Todo mundo que está aqui nesse papo mexeu com o digital em algum momento, ou ainda mexe, ou veio de lá, enfim, a gente é dessa área. No digital é muito fácil, né, cara? A gente tem voucher, a gente tem pixel, a gente tem cookie, as curtidas, as métricas que são mais óbvias ali que todo mundo percebe. Mas hoje em dia, como que a SP se guia para perceber o resultado dessas ações que às vezes, se não são totalmente inovadoras, porque já existe, por exemplo, né, como você comentou, anunciar num time não é necessariamente inovador, mas às vezes é a primeira vez que a determinada empresa, a determinada companhia está fazendo isso. Então, por mais que não seja inovador num sentido global, é uma nova prática na companhia. Então, como que vocês têm feito para acompanhar resultados dessas experiências que, se não são inovadoras, pelo menos estão sendo descobertas pela primeira vez, assim, ao longo dos 2, 3 últimos anos? Enquanto o João estava falando, estava me dando aqui várias ideias, eu vou tentar organizar aqui a lógica de explicação disso. A comunicação da SP, ela nos dá uma vantagem para esse momento que a gente está agora da relação com os clubes. Por que eu digo isso? Porque é uma empresa grande, ao longo dos anos a gente conseguiu, que é uma coisa muito rara no nosso mercado, a gente conseguiu fazer algumas boas pesquisas de mercado. E assim, é uma coisa que não muda, eu gostaria muito que não fosse mal interpretado, mas a tomada de decisão da compra do nosso produto, combustível, botar gasolina no carro, na moto e tal, ela é provado em pesquisa, tanto qualitativa quanto quantitativa, é uma decisão prioritariamente masculina. Vocês todos devem ter exemplos, ou faz em casa, ou o pai fez em casa, tal, que é o pai abastece o carro da mãe, o marido abastece o carro da mulher, ou diz aonde, abastece naquele posto lá, naquela rua tal, que está mais barato, ou abastece naquele ali que é mais de confiança e tal. Então, assim, a gente tem isso provado em dados. E daí que veio o vínculo com o esporte, porque, assim, um futebol também é um esporte, né, digamos assim, uma audiência prioritariamente masculina. Então, assim, encaixava muito bem o perfil do nosso público consumidor, tomador de decisão de consumo, com o público do esporte. Então, há mais de uma década, a gente já vinha fazendo esse relacionamento. A gente patrocinou muitas transmissões, a gente patrocinou o Campeonato Cearense, a gente patrocina a transmissão da Fórmula 1. Então, assim, a gente está sempre, de alguma forma,
associado com o esporte. Isso nos deu bagagem para pegar um caminho novo, mas que para a gente não é exatamente um caminho inóspito e desconhecido, porque a gente já vinha tratando com ele, agora numa pegada completamente diferente, mas a gente já tinha uma prática ali. Aí eu vou me valer de novo de uma fala aí do João, que aí é onde talvez a gente tenha sentido a maior diferença, é justamente na história do planejamento. O marketing da SP, ele é pensado anualmente. No final de cada ano, a gente já pensa tudo, já estabelece todas as verbas, aprova tudo. Evidentemente, você tem algumas oportunidades, você tem algumas pequenas alterações, mas o alicerce, o grosso disso, é feito anualmente e normalmente é cumprido à risca aquilo que foi colocado. Acontece numa época de pandemia, então tem coisa que estava vinculada com esporte que não vai funcionar, então vamos mudar para situações que vai aproveitar que as pessoas estão dentro de casa e tal, mas era um momento completamente atípico, né? Então, assim, normalmente isso funciona muito bem. Agora a gente está dentro de um planejamento anual, a gente tem uma ferramenta poderosíssima que são os clubes, colocando assim, onde o raciocínio tem que ser muito rápido, porque tem essa sazonalidade. Por exemplo, o clube vai mal, perdeu muitas partidas seguidas, tal. A gente estava planejado de fazer um sorteio para convidar uma turma para ir assistir o jogo como convidado da SP. Cara, esquece, não vai fazer agora, porque senão vai ter adesão. O que o João falou aí está funcionando, assim, acaba acontecendo muito rapidamente para o patrocinador, né? Então a gente tem sentido isso. E para a gente é um desafio, porque como a gente faz as coisas muito planejadas, a gente tem muito tempo para executar as ações. Por exemplo, eu já sei o que eu vou fazer no final do ano que tem Copa do Mundo. Então eu posso, desde hoje, ir pensando as ações, os VTs, qualquer coisa que seja de planejamento ligado com isso, eu já posso pensar a partir de agora, porque eu já sei o que é que eu vou fazer. No futebol, não. Você tem ali 2 vezes por semana, você tem que estar fazendo alguma coisa, porque você tem um jogo. Então, você tem que extrair visibilidade daquele jogo. Você pode fazer um sorteio, você pode fazer uma ação com o público interno, né, com os colaboradores, porque é uma ferramenta poderosa também para eu gerar esse vínculo da marca com a paixão do cara dentro da própria empresa. Isso é real, isso funciona. A gente tem uma equipe comercial sedenta de oportunidades para se relacionar com os clientes diretos, com os donos de postos, com os donos de grandes empresas que compram combustível com a gente. Então, assim, o pessoal fala, não é só o uniforme. Para a gente vai muito além disso. Talvez o nosso carro-chefe seja justamente o relacionamento. Também o João falou isso. Você ter a oportunidade de ter um cliente seu, um cara que você está fechando um negócio, que você está em prospecção, você tem 90 minutos ali proporcionando àquela pessoa uma oportunidade. O cara está lá no conforto, está no camarote, está com a diretoria, tudo, e ele está ali com você. Então, acaba sempre tendo um papo de negócios e tal, é muito propício para isso. Tem situações que tipo, você pode fazer um envolvimento maior, pode chamar esse cara, pode dar uma premiação, enfim, tem uma série de possibilidades dentro desse negócio e que para a gente tem sido um desafio muito grande, porque você tem que fazer isso 2 vezes por semana. Então, assim, é muito puxado para isso. Respondendo aqui no alvo a tua pergunta, como é que a gente mede isso? Eu digo até que assim, a comparação financeira não é tão difícil de fazer. No digital, evidentemente, você tem dados ali que você consegue extrair, mostrar isso. Como eu tinha falado no começo, alguns dados que dão mais de 1000% de aumento. Imagina, eu estou falando de uma commodity, uma coisa para o público chato. Imagina, o cara está lá no Instagram dele, vendo tudo que ele gosta e aparece uma propaganda de combustível. Uma coisa que é uma necessidade, é uma commodity, ela não é uma necessidade, ela não é uma coisa que o cara faz porque quer, ele não faz porque gosta, porque acha legal. Agora, quando eu faço um vínculo disso com uma das coisas que o cara mais gosta na vida dele, que é o clube, que é a paixão pelo clube, o clube me empresta esse prestígio de relação que ele tem e que a gente, pela própria natureza do negócio, não tem. Então, a gente consegue
vê isso muito claramente na internet, principalmente nas redes sociais. Basta você entrar lá e ver os números, tudo que tem a ver com futebol dá uns saltos gigantescos na visibilidade. E o que a gente tem feito com a visibilidade mais tradicional é um cálculo proporcional mesmo. Eu apareço tantas vezes durante um jogo. Isso daria tantos minutos, por exemplo. Isso é muito semelhante com o que as assessorias de imprensa fazem. Uma assessoria de imprensa, quando ela emplaca, por exemplo, você está... vou divulgar aqui que minha empresa fechou um novo negócio, ou ganhou um prêmio, sei lá. No final, eles vão dar um relatório e vão dizer, eu consegui tantas matérias de capa sobre o assunto para você, eu consegui tantas entrevistas, você ficou 1 minuto dando uma entrevista para o William Bonner lá no Jornal Nacional, sei lá. E aí os caras precificam isso. Esse tempo de visibilidade, se ele fosse pago como publicidade, ele custaria tanto. É esse cálculo que a gente está fazendo para mostrar que, eu não sei dizer, o João talvez até tenha se dado, uma marca de um patrocinador, ela tende a aparecer por, assim, no somatório de tudo por 5 minutos, dos 90 do jogo, lá um close quando o cara cai, ou quando ele dá entrevista, tal, não sei o quê. Se você transformar esse tempo que ele ficou, lógico, vão ter jogos que só estão na TV fechada, vão ter jogos como teve contra Flamengo, contra Corinthians, que apareceu na Globo para o Brasil todo. Isso tem uma audiência gigantesca. E quando você pega o preço desse jogo e faz a proporção com o tempo que você apareceu, seria impagável para aparecer tanto tempo de forma paga, se você pagasse direto para a emissora, entendeu? Essa lógica é o que a gente está tentando calcular para criar uma lógica para que o cliente entenda o quanto de visibilidade tem e, para além disso, o vínculo com paixão, que é uma coisa que você não consegue comprar. Se você botar um anúncio numa revista, isso não tem carga emotiva, né? E aqui a gente consegue ter essa relação que vai muito além do cliente do vínculo básico aqui, paguei, estou veiculando. Isso era uma das coisas que eu realmente... Vocês vão conversando e eu vou pensando, né? Que no digital é fácil, né? Quando você, sei lá, paga uma Juliette da vida para ficar na pauta Nordeste, né? Quando você paga uma Juliette da vida, você vê lá fácil que ela tem lá, sei lá, 200, 300, 400 mil pessoas visualizando uma publicação específica, um determinado story, e a conta é essa, né? Você vai fazer ali a conta pela quantidade de pessoas que viu e dividido pelo valor que foi anunciado, né? E aí você tem depois, enfim, você depois consegue medir ativação com ticket, com voucher de desconto, essas paradas aí. Então, fica inclusive a dica, né? Às vezes a gente vê aquele nosso influenciador favorito dando um cupom, alguma coisa assim, né? Isso é uma das formas de medir o resultado daquela campanha que está sendo feita com aquele influenciador específico, é uma das formas, né? O bom e velho afiliado. Então é uma das formas que a gente tem de medir isso tudo. Mas do teu lado, João, eu fico pensando aqui, vocês entregam esses relatórios para a SP? Vocês fazem essa conta? Ou é algo que é tratado de outra forma, é algo que é entregue de outra maneira? Não, a gente faz sim os relatórios, né? A gente, inclusive, tem contratado o Ibope Repcom, né? Que existe uma ferramenta do Ibope que mede, né, essa exposição aí. Mas a gente entrega um relatório, né? Com tudo que a gente fez de redes sociais, as outras entregas, placa, backdrop de entrevistas, enfim. A gente faz uma comprovação, né, de que isso foi realmente entregue e também faz a análise qualitativa, né, de números, enfim. Eu estava até com um relatório do Ibope aqui de janeiro a março, né, que foi o último que a gente recebeu. Pra vocês terem uma noção, o Ceará gerou de retorno para todos os patrocinadores, né? Todas as marcas que estão associadas ao Ceará, 10 milhões 172 mil, isso de valor de mídia. E assim, se a gente for colocar de janeiro a março, são jogos que não têm a exposição que o Campeonato Brasileiro tem, né? Então, assim, são campeonatos menores. Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, são campeonatos menores. A gente ainda está para receber desses últimos 3 meses, né? Que é abril, maio e junho. Mas, cara, se a gente for colocar realmente no papel aí, você dá um retorno de 10 milhões, e se a gente for fazer o cálculo de ROI aí, do que a gente recebeu desses patrocinadores aqui, cara, é um retorno absurdo. Mas, assim, respondendo ao que tu perguntou, né? A gente faz sim, né? A gente entrega um relatório com todos os números aí. Análise de redes sociais, análise de exposição em TV. A exposição em TV acaba demorando um pouco mais, porque esse relatório ele acaba demorando para chegar para a gente, né? Que ele não é um relatório do Ibope.
Então a gente acaba entregando isso, a gente prefere fazer semestralmente o Ibope Repucon, porque a gente recebe a cada 3 meses, se não me engano, e não faz sentido eu mandar um recorte de 3 meses de janeiro que não vai Tá fora dizer da muito ali. temporada, né? Sei lá. É o início de temporada, são os jogos regionais, né, que não tem tanta exposição, então a gente prefere entregar de 6 em 6, porque aí realmente o cara tem uma noção melhor até para fazer um comparativo, sabe? E também de exposição em redes sociais. A gente mostra lá as principais métricas ali, né? Alcance, engajamento, e-mail marketing também, por exemplo, taxa de entrega, clique, enfim. Então a gente entrega tudo isso para o patrocinador, sim. Dependendo do patrocinador, tem alguns patrocinadores que fazem outro tipo de pedidos no relatório, né? Se não me engano, o pessoal da SP também fez um pedido de, por exemplo, o público que foi para os jogos. Isso nem todos os patrocinadores pedem esse número, mas é uma forma até interessante de você mostrar no caso, né, para o pessoal da SP, putz, ó, naquele jogo específico lá, a gente tinha Ceará e Flamengo, por exemplo, que talvez tenha sido o nosso maior público esse ano, a gente tinha mais de 50 mil pessoas no estádio. Então, é um número bem expressivo, né? Então, a gente entrega, sim, esses dados. E como eu falei, dependendo do patrocinador, a gente mostra algumas outras coisas, que tem patrocinador que pede algumas coisas no relatório que outros não pedem. Por exemplo, tem patrocinador nosso que tem atrelado a ação social. Ah, a gente precisa fazer uma ação social todo mês, ele tem isso tá em contrato. Então a gente todo mês faz uma ação. Não é uma ação social com aquela necessidade de aparecer para o público, é mais realmente uma contrapartida para a sociedade, digamos assim. Então a gente faz uma arrecadação de cesta básica, campanha de doação de sangue, enfim, sempre com a marca do parceiro junto, entendeu? Então a gente faz sim essas comprovações aí e também entrega esse relatório com os números. Que tipo de ações, João, vocês fizeram assim no. Ou vocês fizeram ou aconteceram, né? Às vezes tem muita coisa que também é espontânea. Às vezes você não prevê que, sei lá, que a torcida vai fazer uma parada que vai ficar marcada na história do clube, né? Você não consegue prever algum tipo de coisa, embora muitas vezes vocês consigam planejar em conjunto, né? Mas que tipo de ações, assim, você citaria que foram destaque nesses últimos anos que você pôde vivenciar por aí no Ceará? Cara, a gente fez algumas ações sociais aí que eu acho que, inclusive algumas que a gente ganhou até prêmio aqui, né? A gente fez uma ação em 2020, que foi uma ação de combate ao trabalho infantil, que a gente ganhou um prêmio internacional de marketing esportivo. A gente teve anúncio de patrocinador também, que foi bem legal, assim, mas eu gosto muito de destacar os lançamentos de camisa que a gente faz, sabe, cara? Que é um trabalho, assim, que a gente procura colocar muita qualidade, sabe? A gente tem uma produtora parceira aqui que ajuda muito a gente nisso, então é algo que a gente pensa com muito carinho. Desde que a gente lançou a marca própria, que foi em 2020, de 2020 para cá, cada trabalho, né, é o seguinte, a gente sempre tenta subir mais o sarrafo, né? E graças a Deus isso tem dado muito certo. Outra ação social que eu gosto muito de citar é uma que a gente fez ano passado para o aniversário do SUS, né? Nos jogos, a gente tem agora um minuto de silêncio ali todo jogo por conta das vítimas de Covid. E a gente inverteu a lógica, em vez de ser um minuto de silêncio, a gente fez um minuto de aplauso em homenagem aos profissionais de saúde. Isso foi outra ação também que teve um destaque muito grande, assim, a gente colocou os nomes de 23 profissionais de saúde da rede pública, né, municipal e estadual, nas camisas dos atletas, e a gente conseguiu uma autorização especial da CBF e da Secretaria de Saúde para esses profissionais irem para o jogo. E eles não sabiam que os nomes deles iam estar na camisa. Isso apareceu no telão e tal, eles ficaram, tipo, sem acreditar, né? Então, foi algo simbólico, muito legal, assim, que gerou uma repercussão bem legal aí. E essa ação, a ideia era o quê? A gente chamou a secretaria para pensar numa forma de incentivar a vacinação e tal. Porque, assim, para o público voltar, a gente precisava estimular a segunda dose da vacina. E a gente estava tendo muita dificuldade por conta de toda essa questão política, enfim, que está rolando aí. As pessoas não queriam tomar vacina, enfim. E a gente conseguiu ajudar bastante aí a César nesse aspecto aí da segunda dose. Mas, assim, cara, marcante mesmo, assim, para mim, assim, algo pessoal mesmo, eu acho que os lançamentos de uniformes, sabe? A gente fez um agora em dezembro que foi em homenagem à comunidade que está aqui do lado do clube, né, a comunidade do canal. Então, sempre a gente tenta caprichar, né? No seguinte, a gente tenta subir o sarrafo para realmente ser algo que marca, né? Sempre o torcedor lembrar, quando ele vê a camisa, ele associar a campanha de lançamento que a gente fez. Então, acho que os lançamentos de uniforme, para mim, são os mais marcantes. Cara,
Essa dos profissionais de saúde foi bacana. Eu não sou exatamente um grande assíduo no esporte, né? Eu não tô sempre ligado, mas eu costumo ver quando alguns casos, assim, né, estouram a bolha, vamos dizer, né? Aham, Quando alguns casos estouram a bolha, e esse realmente foi um bem bacana. aham. Eu sei que a gente consegue acompanhar o Ceará nas rodadas do campeonato, né? Nas rodadas, seja quando a gente está na fase mais regional, seja quando a gente está no brasileiro. Mas onde que a gente pode, João, hoje acompanhar um pouquinho do trabalho que você desenvolve com a turma de marketing do Ceará? Fala um pouquinho sobre as redes sociais onde o Ceará está mais presente, onde que a gente pode ver. Acho que a gente pode citar as redes sociais do clube, né? Que é onde a principal fonte ali de geração de conteúdo da gente, né? Instagram, Twitter, e o TikTok agora é uma rede que tem surpreendido muito a gente, né? A gente acaba surpreendendo porque é uma rede que eu acho que muita gente ainda não achou a veia de correta ali, o caminho correto para o trabalho no esporte. Não digo nem para os criadores de conteúdo convencionais, eu falo para o esporte. Uhum. É algo que os clubes ainda estão tentando achar o norte, mas assim, para a gente tem dado muito certo e muito resultado. A nossa TV, cara, a TV do clube no YouTube, né? É onde também a gente gera muito conteúdo, aquele conteúdo mais informativo, mais jornalístico, né? Então, acho que os principais canais são esses. A gente também sempre tenta, nos nossos jogos, gerar ação e também gerar conteúdo, né, no dia de jogo ali. Então é importante que o torcedor fique atento, né, a isso, que muitas vezes ele pode ser surpreendido com alguma situação de criação, de geração de conteúdo inesperada ali no jogo, mas é legal que o torcedor participe, né, ajude a gente nessa, porque acaba que ele colabora muito com a gente nessa produção de conteúdo audiovisual ali no estádio. Muitas vezes a gente está ali filmando o torcedor e o torcedor não entende o porquê que ele está ali, a gente está ali pegando expressão, reação. E acho que é isso, cara. Acho que as redes sociais do clube e os dias de jogo, né, cara? Essa geração de conteúdo intenso em dia de jogo pra gente é muito importante. Bom, da SP é óbvio que vocês ficam sabendo de muita coisa por aqui com a gente no SPcast. No Instagram, vocês também podem acompanhar, galera, a SP no @SP Combustíveis Postos. No Instagram, a gente sempre publica lá quando os episódios saem, para você que ainda não está assinando a gente no seu feed preferido de podcasts, tá? Lembrando que a gente também está aí no YouTube, então você também pode acompanhar por lá. Não que a gente seja um MesaCast, mas vocês podem acompanhar por lá também, caso prefiram. E além do Instagram, Marius, tem algum outro lugar para eu recomendar o pessoal seguir o conteúdo que vocês fazem para SP? O YouTube da SP, que também, tipo, os conteúdos estão lá, o Spotify também tem, os podcasts estão lá. Eu acho que os materiais mais legais que a gente faz estão ali no Instagram, estão no YouTube. O resto está aí, no offline, na TV, jornal, rádio, enfim. Mas acho que na internet o Instagram e o YouTube são os melhores canais. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome do time do SPcast, pela presença de vocês dois aqui hoje. O Mário já é de casa, não é a primeira vez que participa, mas, João, muito obrigado por trazer um pouco da realidade que é trabalhar e estar à frente do marketing de um dos grandes clubes que a gente tem no país, né? Eu estudei muitos anos ali na João Pessoa, então eu era muito acostumado a passar em frente ali É da torcedor do sede ali do Ceará, né? clube, né? Pode Não assumir, posso, pô. não, eu não posso me comprometer nesse nível aqui. A produção já tá falando aqui no meu ouvido, tá? Antes, antes que eu me complique, Boninho falou no ponto, né? antes que eu me complique mais, eu queria agradecer por todos que ouviram. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!